Já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial, a candura, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro. O Silvio Santos na Sebastião Pereira, no antigo Vitor Costa. Depois a Globo comprou e hoje passou a ser a Rede Globo. Entregando correspondência para ele e para outros artistas. Direto, trabalhando, vai para 42 anos. Eu trabalhei durante 15 anos na Rede Globo de televisão, como locutor de cabine, locutor de chamadas. Aí ele me escutou, me ouviu, né? Trabalhava à noite e me fez o convite para trabalhar com ele. Ressaltando que se der certo, eu te contrato. Se não der certo, se eu não gostar, então a amizade continua sendo a mesma. Comecei em 75, quando a revista Cruzeiro fechou, eu trabalhava na revista Cruzeiro, foi onde eu conheci o Silvio Santos, fazendo reportagens para o Cruzeiro. E eu fiquei impressionado porque o Silvio Santos não era conhecido no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não havia rede ainda naquele tempo. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, vi o Silvio Santos, um fenômeno, né? Aí eu falei, bom, esse camarada vai dar uma belíssima de uma reportagem. Então, fiz uma reportagem no Cruzeiro, uma reportagem grande. E quando o Cruzeiro fechou, ele disse, você vem trabalhar comigo em qualquer empresa que você quiser. Aí eu fui lá, me apresentei lá na diretoria e optei por trabalhar na área de comunicação, na área de assessoria de imprensa. Eu sou sonoplasta no programa do Silvio. Brincava com as menininhas, brincava de casinha. Bom, eu comecei por um mero acaso, porque na verdade eu quando eu tinha 13 para 14 anos, eu era office boy, mas gostava de televisão, gostava de participar de gincanas desde pequeno. E uma das gincanas eu participei, era do programa exatamente do Silvio Santos. E eu cheguei lá e gostei da experiência, não ganhei nada, né? Mas eu gostei da experiência. Então eu mandei umas sugestões para o Silvio Santos, ele gostou, me chamou e aí comecei a mandar mais sugestões, até que um dia ele me convidou para trabalhar com ele. Dirigir uma transmissão dessa é honra, não é trabalho, né? Nós acabávamos de realizar o Miss Brasil 81 e eu estava na Record, recebi um telefonema do Luciano Calegari, na época superintendente do SBT, dizendo que o Silvio havia me escalado para ser o responsável por essa transmissão da assinatura do contrato. Nesse momento, eu acabo de assinar um contrato com o Ministério das Comunicações, como eu já disse, um contrato, e esse contrato foi assinado e nós estamos transmitindo este ato. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Foi a primeira televisão a registrar o seu nascimento. Em segundo lugar, ela entrou 15 minutos clandestina no país. Porque se eu entrei 15 minutos antes da assinatura, não havia televisão. E na verdade nós estávamos em rede nacional 15 minutos antes do ato da assinatura. O carisma só conhece a determinação interna e a contenção interna. O seu portador toma a tarefa que lhe é adequada e exige obediência e um séquito em virtude de sua missão. Seu êxito é determinado pela capacidade de consegui-los. O Silvio é o cara mais carismático da televisão. É o único cara que você assiste. Ele pode estar entrevistando lá aquelas donas de casa lá da telecena lá.
E você fica 20 minutos ele conversando com uma pessoa absolutamente desconhecida e você fica parado vendo o Silvio entrevistar aquela pessoa que você não conhece. Isso é o carisma do apresentador. Carisma não é um termo científico que a gente possa definir cientificamente. No entanto, ele carrega muito significado. O que ele quer dizer? O que as pessoas distinguem, por exemplo, entre carisma e liderança? Por que carisma não é simples liderança? O líder é uma pessoa que consegue convencer os outros a fazer alguma coisa, né? Que dirige, que coloca ideias. E o que a pessoa carismática teria mais? Né? Eu tenho a impressão que o carisma tem a ver com a simpatia que se estabelece. Ele entra aí, se tem um faxineiro limpando o chão, se tem qualquer pessoa, ele cumprimenta todo mundo, encontra algumas pessoas que nem olham para a cara. Ter carisma é alguma coisa que vem com características da personalidade. Entende? Então, se a pessoa é mais extrovertida, e se ela tem um senso de compreender o outro, né, de saber se dirigir diretamente para as necessidades dos outros, para a compreensão dos outros, aí sim. Eu não conheci ninguém que fosse mais carismático do que o Silvio Santos até hoje, em televisão, em geral. Não só como apresentador, né? Um ser humano. Eu acho que é a pessoa mais carismática que eu tenho conhecimento, não só na televisão brasileira, mas acho que assim a nível de televisão mundial. Ele é inteiramente carismático, é um iluminado. Eu acho que a liderança carismática do Silvio Santos, ela pode ser traduzida pelo fato das pessoas, do público dele, identificar naquele apresentador, naquele comunicador, algumas características que são comuns, parte das características dele são comuns ao próprio público. A ideia é a seguinte, que o público identifica nele algumas das características que esse público tem ou gostaria de ter. O Silvio é o cara no meio de comunicação mais carismático que eu conheci até hoje. Isto não se mensura. A empatia e o poder de comunicação de uma pessoa com o seu público, elemento emissor e o elemento receptor do outro lado, não tem como mensurar. Ou é ou não é. Ou tem carisma ou não tem carisma. Quantos apresentadores bonitinhos, de boa voz, de boa colocação cênica, nós vimos e que não decolaram, não rolou. Na verdade que o Silvio rolou desde o primeiro dia. Acho que como camelô, já nas ruas do Rio, já como empresário na balsa, mas ele falava no microfone, como locutor de comercial. Ele é carismático fora do palco, no palco. Eu me lembro quando ele chegava em qualquer ambiente que eu estava junto com ele, ele eletrizava as pessoas, entendeu? Eu me lembro bem quando ele fez a campanha política de presidente da República, não sei se vocês se lembram disso, ele chegou a ser candidato a presidente da República em 1989, né? Quando ele chegava em Brasília, o mundo político inteiro corria para cima dele. Ele é muito hábil em saber o que dizer para uma certa audiência, sabe? Então ele não é frio, ele não é, vamos dizer, distante, altivo, né? Nesse sentido eu acho que ele tem carisma assim. O Silvio é carismático e ele já foi mais. Depois que ele passou a ser dono, a responsabilidade é outra, as pessoas precisam ter um pouco mais de respeito por ele, né? Porque tá tudo lá, ô patrão, vem meu negócio aqui. Ele ia e tal. Chegou uma hora que ele ficou com o saco cheio, botou os papéis na parede. Mano, quem me chamar de patrão e de chefe vai ser despedido. Aí pararam. O pior era isso, era o começo, quando chamavam ele de peru, né? Aí ele ficava mais bravo ainda. Vocês conhecem a história daquele menino que assaltou ele? Ele encostou no Silvio com uma arma na mão, né? E pediu dinheiro. Quando ele olhou assim, que viu o Santos, que viu o Silvio, né? Deixou cair o revólver, pediu desculpa, pelo amor de Deus, não faça nada comigo e tal. O Silvio chamou, vem cá. E acabou dando a ele R$200. Então era isso, o choque do rapaz quando reconheceu o Silvio foi tão grande que ele até deixou a arma cair no chão.
Isso é um fato que mostra o carisma que ele tem. Ele é um cara carismático, que está aí há muito tempo, tem um público que é fiel a ele. Né? Se você for analisar, ele continua fazendo a mesma forma, os programas que ele fazia há 30 anos, né? A mesma coisa, e continua dando certo. As pessoas assistem o Silvio Santos. Eu tenho certeza que o Silvio Santos é uma das grandes personalidades da TV brasileira. Eu acho que se a gente não reconhecer seu carisma, a gente não consegue entender televisão e não consegue evoluir na compreensão da linguagem televisiva e da própria história da TV brasileira. Ele já mostrou pelo trabalho dele, pelo sucesso dele na televisão brasileira, que veio carregado de muito valor, né, de muita riqueza de carisma. Ele tem uma voz muito boa. E um dia passou o diretor-geral do Rapa, né? Aí o diretor-geral do Rapa viu aquele garoto bem falante, fazendo mágica, fazendo todo mundo rir, vendendo coisa e tal. E ele já conhecia esse menino de outros dias. Então, em vez dele pegar o menino e levar lá para o juizado de menores, né, ele pegou o menino e levou lá para a Rádio Guanabara e disse: olha, esse menino aqui tem um talento fora do normal para falar, para discursar, para cantar e tal coisa. Quem sabe você faz um teste com ele. E ele fez um teste lá na Rádio Guanabara e passou em primeiro lugar. E acontece que tinha outros candidatos fazendo o mesmo teste, entre os quais o Chico Anísio. Então foi assim que ele entrou no meio artístico, como locutor de comerciais na Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, levado pelo chefe dos camelôs, né, que achou a voz dele muito bonita.